Eu nunca fui muito fã de festas. Na faculdade, toda aquela cultura de festas selvagens me cansou muito rápido. Descobri que me divertia mais fazendo algo significativo com alguns amigos próximos. Sou de uma área rural no noroeste de Ontário, e essa história aconteceu há alguns anos. Desde que eu era criança, meu pai e seus amigos mantinham uma tradição de ano novo: pescar no gelo enquanto o resto do mundo comemorava o novo ano com fogos e festas. Era algo simples, mas especial. Minha mãe não estava presente na maioria das vezes, e não tínhamos muitos parentes por perto. Assim, as noites de ano novo da minha infância eram passadas em um lago congelado, no frio cortante, ao lado do meu pai, meu irmão e os amigos do meu pai. Depois que meu pai faleceu e meu irmão se mudou para Chicago, a tradição perdeu um pouco da força. Mas eu me sentia compelido a mantê-la viva, quase como se fosse uma obrigação emocional. Nate e Trevor, meus dois melhores amigos, eram os parceiros perfeitos para isso. Eles eram do tipo que você imagina em capas de revistas de sobrevivência: fortes, barbudos e sempre parecendo mais conectados com a natureza do que com a sociedade. Naquele ano novo em particular, Nate estava no comando do transporte. Seu caminhão era perfeito: grandes pneus para a neve, tração nas 4 rodas e espaço suficiente na traseira para todo o nosso equipamento. Colocamos as varas, iscas, um pequeno abrigo pop-up e até um trenó. Estávamos animados. Havia algo sobre a promessa de uma noite tranquila e gelada que superava qualquer festa barulhenta em um bar. A previsão do tempo indicava céu claro, mas em Ontário você aprende a não confiar muito nisso. Mesmo assim, estávamos preparados para qualquer coisa. O lago que escolhemos era isolado, cercado por densas árvores, um lugar que só quem sabia exatamente onde procurar poderia encontrar. Nate dirigiu pelas estradas secundárias cobertas de neve enquanto a excitação crescia. O som dos pneus esmagando a neve era tranquilizador, mas também parecia amplificar a quietude ao nosso redor. Quando chegamos ao início da trilha que levava ao lago, algo imediatamente parecia fora do lugar. Um homem estava parado ali, a alguns metros de distância. Ele vestia roupas de inverno pesadas, mas não parecia estar pescando ou esperando por alguém. Apenas estava parado, olhando para nós. Havia algo desconfortável nele. Não sei explicar. Seu olhar era fixo, avaliador. Vocês estão vendo aquele cara? Murmurei para os outros. Trevor deu de ombros, e Nate apenas assentiu, mas sem dizer nada. Quando começamos a descarregar o equipamento, o homem, de repente, começou a correr em nossa direção, acenando os braços freneticamente. Por favor, meu amigo caiu no gelo. Vocês têm que ajudar. Ele parecia em pânico, com a respiração rápida e descontrolada. Suas palavras saíam aos atropelos, e ele apontava para o telefone, dizendo que o amigo dele estava em perigo. O desespero em sua voz parecia real, o suficiente para nos fazer largar tudo e segui-lo. Corríamos atrás dele, o frio cortando nossas faces como pequenas lâminas de gelo. Nenhum de nós pegou casacos ou equipamentos, simplesmente seguimos. A urgência anulava qualquer pensamento lógico. Mas, à medida que nos aproximávamos do lago, comecei a notar algo estranho. Ele não nos levava para os locais de pesca habituais, onde o gelo era mais grosso. Em vez disso, estávamos indo para uma área remota, cercada por árvores. O que está acontecendo? Perguntei, mas ninguém respondeu. Meus pés começaram a hesitar, mas já era tarde demais. Assim que chegamos ao local, vimos 2 homens parados à beira do lago. Eles não pareciam pescadores. Suas roupas não combinavam com o frio, e eles estavam imóveis, como se estivessem nos esperando. Foi quando percebi. Suas mãos estavam vazias, sem varas de pesca, sem equipamento. O ar parecia ficar mais pesado. Um deles gritou algo, mas foi o som de um clique metálico que realmente me congelou. Ele tinha uma arma, e agora estava apontada para nós. O homem que nos guiou se virou, um sorriso malicioso estampado no rosto. Entreguem tudo, ele disse com calma assustadora. Meu coração afundou. Trevor e Nate também congelaram. Nós não tínhamos escolha. Nate jogou as chaves do caminhão para eles enquanto esvaziávamos os bolsos. Quando tentei guardar meu telefone, um deles rosnou para mim, e eu soube que não era hora de ser corajoso. Os minutos seguintes foram um borrão de desespero e impotência. Eles pegaram tudo e nos escoltaram de volta pela trilha com a arma ainda apontada.
Um dos homens entrou no caminhão e acelerou para longe. Os outros desapareceram na floresta, sumindo como sombras. Ficamos ali, tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Nate, com raiva, chutava árvores e xingava, enquanto Trevor e eu mal conseguíamos falar. Finalmente, Nate puxou seu telefone. Ele havia mentido sobre deixá-lo no caminhão e chamou a polícia. Os policiais nos encontraram 1 hora depois, mas pouco puderam fazer. O caminhão de Nate nunca foi recuperado, e os homens que nos assaltaram desapareceram sem deixar rastros. Até hoje, não consigo esquecer a sensação de impotência e aquele silêncio esmagador que parecia consumir tudo ao nosso redor. Ainda tento manter a tradição de pescar no gelo, mas o lago nunca mais foi o mesmo. Era véspera de Ano Novo do ano passado. Meus irmãos e eu ainda morávamos na casa dos nossos pais, uma grande propriedade no campo. Apesar de sermos todos adultos, achávamos mais conveniente ficar em casa por mais alguns anos. Eu tinha 21 anos na época, e nossa família decidiu organizar uma festa de Ano Novo. Convidamos parentes e amigos para uma noite que prometia ser divertida. As crianças, poucas que fossem, tiveram sua própria festa no porão, enquanto os adultos ficavam no andar de cima e no jardim. Foi uma noite animada, a comida era abundante, e o som de risadas e conversas preenchia cada canto da casa. Depois do jantar e de alguns jogos tradicionais, nos reunimos no jardim para soltar fogos de artifício à meia-noite. O céu se encheu de luzes, e os oos e aas dos convidados misturavam-se com um cheiro de pólvora. À medida que a madrugada avançava, os convidados começaram a ir embora, levando as crianças. O restante da família ficou na sala assistindo televisão e relaxando. Por volta das 3 horas, exaustos, todos subiram para seus quartos. Lembro-me de estar deitado na cama, tentando dormir, mas as bebidas que consumi me causavam náuseas. O ar da casa estava pesado, com o cheiro residual de comida e bebida da festa. Enquanto eu rolava o feed do meu celular para distrair a mente, ouvi barulhos vindo do andar de baixo. No início, pensei que fosse um dos meus irmãos, mas havia algo errado. Os sons eram abafados, mas constantes, como passos apressados e objetos sendo arrastados. Meu coração acelerou, e um frio percorreu minha espinha. Curioso e desconfiado, saí da cama em silêncio, meus pés descalços encontrando o piso gelado. Fui até o topo da escada e espreitei. Na penumbra da sala de estar, 2 homens encapuzados vasculhavam as coisas, colocando objetos em bolsas grandes. O medo me paralisou por um instante. Eles sussurravam entre si, e pude captar pedaços da conversa. Droga, isso aqui tá cheio de gente? Cara, cala a boca. Eles estão dormindo. Olha essa casa. Eles nem trancaram direito. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa. Eu sabia que precisava agir, mas não queria alertá-los. Voltei para meu quarto e procurei meu celular, mas no nervosismo, percebi que tinha deixado na sala. Não tinha como ligar para a polícia sem me expor. Decidi descer e enfrentar um deles, aproveitando que o outro estava do lado de fora, aparentemente esperando no carro. Respirei fundo e desci as escadas o mais silenciosamente possível. Quando cheguei ao final, me joguei sobre um dos homens, agarrando-o com todas as minhas forças. Ele se debateu, derrubando uma mesinha de centro. O barulho foi ensurdecedor no silêncio da madrugada, e ouvi meu próprio grito de esforço ecoar. Me solta, desgraçado! Ele rosnou, tentando escapar. Consegui trancá-lo em uma chave de braço enquanto ele se contorcia e xingava. O outro homem, ouvindo a confusão, entrou em pânico e fugiu, ligando o carro e arrancando sem o parceiro. Esse abandono deixou o ladrão ainda mais desesperado. Por favor, me solta. Eu não volto para a cadeia. Eles vão acabar comigo lá. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas eu não cedi. Minha família começou a descer as escadas, aturdida pelo barulho. Minutos depois, minha mãe chamou a polícia enquanto meu pai me ajudava a imobilizá-lo. Eu estava cansado, machucado e furioso, mas determinado a não deixá-lo escapar. Quando os policiais chegaram, o homem foi levado embora, ainda choramingando. Ver aquele ladrão, antes tão agressivo, transformado em uma pilha de medo foi ao mesmo tempo satisfatório e triste. Ele já havia cumprido pena antes, e parecia apavorado com a ideia de voltar.
Depois disso, a atmosfera em casa mudou. Saber que um estranho havia invadido o espaço onde crescemos tornou difícil nos sentirmos seguros novamente. Meus pais começaram a considerar vender a casa, e cada um de nós eventualmente seguiu seu próprio caminho. O incidente ficou marcado em nossas vidas, um lembrete de como momentos de tranquilidade podem ser destruídos em questão de segundos. Na véspera de Ano Novo de 2016, algo assustador e inesperado aconteceu comigo. Era para ser uma noite de celebração, mas se transformou em um pesadelo que jamais esquecerei. Eu tinha passado o dia inteiro sentindo-me indisposto, mas não queria decepcionar meus amigos. Decidi encontrá-los em um restaurante-clube no centro da cidade para a festa de Ano Novo. Cheguei por volta das 15 horas. Apesar da minha indisposição, tentei aproveitar. Conforme a noite avançava, meu mal-estar piorou, e à meia-noite eu finalmente desisti. Avisei aos meus amigos que estava indo para casa. O estacionamento estava envolto em uma escuridão inquietante. Um vento frio soprava, trazendo consigo um cheiro metálico e úmido, como se o concreto estivesse exalando sua própria solidão. A única luz vinha da pequena lanterna que eu carregava no bolso. Eu a usei para iluminar meu caminho enquanto contornava o prédio. Foi então que ouvi um som, um estalo, seguido de algo como um leve arranhar, vindo de entre dois carros estacionados à minha esquerda. Meu coração disparou, e um calafrio percorreu minha espinha. Instintivamente, apontei a lanterna para a direção do som. No foco da luz, vi um homem agachado no chão, sua postura encolhida como a de um animal encurralado. "Você precisa de ajuda?" Minha voz saiu hesitante, mas suficientemente firme. Ele levantou a cabeça, e seus olhos brilharam como de quem acabará de ser descoberto. Disse que havia deixado cair as chaves e pediu minha ajuda para encontrá-las. Hesitei por um instante, mas sua explicação parecia legítima. Eu me abaixei ao lado dele, iluminando o chão com minha lanterna. A noite estava estranhamente silenciosa, exceto pelo som de nossa busca desajeitada pelas supostas chaves. O cheiro de óleo e borracha queimada pairava no ar, misturado com um leve aroma de álcool vindo do homem. De repente, ele sugeriu que trocássemos de lugar para que eu pudesse iluminar melhor embaixo do carro. Concordei, sem perceber a armadilha. Assim que me inclinei, senti um golpe forte na parte de trás da cabeça. Uma dor aguda explodiu em meu crânio, e meu corpo caiu pesado contra o asfalto gelado. O mundo escureceu por um momento, e quando recuperei a consciência, estava sendo virado de costas. Meus olhos se abriram, e a primeira coisa que vi foi outro homem, alguém que eu não tinha notado antes, remexendo nos meus bolsos. Ele pegou minha carteira e a entregou ao primeiro homem. Em seguida, retirou meu canivete do bolso da frente e abriu a lâmina com um clique assustador. O brilho frio da lâmina refletia a luz da minha lanterna caída. Ele a agitava na minha direção, rindo de forma baixa e ameaçadora. O medo me paralisava. Eu podia sentir o cheiro acre de suor e adrenalina deles, e o som de suas risadas ecoava na minha cabeça como uma música macabra. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e travada. O segundo homem perguntou, zombando: "Quais são seus planos agora?" A ameaça implícita na pergunta me congelou ainda mais. De repente, vozes surgiram ao longe. Um grupo de homens e mulheres apareceu no final do estacionamento, suas conversas e risos quebrando o silêncio opressor. Um deles gritou: "O que vocês estão fazendo com eles?" O tom de autoridade fez os agressores recuarem. Eles se entreolharam e, em um impulso de pânico, correram na direção oposta, desaparecendo na escuridão. O grupo veio ao meu encontro. Enquanto alguns verificavam se eu estava bem, outros chamavam a polícia. O som das sirenes não demorou a preencher o ar. Fui levado ao hospital, onde diagnosticaram uma concussão leve. Apesar de minha cabeça latejante e os hematomas, eu estava grato por estar vivo. Minha carteira foi encontrada mais tarde, jogada em uma rua próxima, mas estava vazia. Meu canivete, minha lanterna e meu celular desapareceram para sempre. Os agressores nunca foram encontrados. A experiência me deixou abalado por anos. Sempre que vejo alguém precisando de ajuda, lembro daquele momento e sinto o medo tomar conta novamente. O que aconteceu naquela noite me ensinou a ser mais cauteloso. Às vezes, o custo de ajudar um estranho pode ser mais alto do que estamos dispostos a pagar. Uma lição dura,
mas que me manteve vivo. Na véspera de Ano Novo de 2000, quando o mundo inteiro estava dividido entre o medo do bug do milênio e as festas eufóricas, vivi uma experiência tão aterrorizante que até hoje me faz arrepiar ao lembrar. Tinha apenas 13 anos, como em várias outras ocasiões desde que meus pais se divorciaram em 1996, estava sozinha em casa. Minha mãe, como de costume, tinha ido à Flórida sem aviso prévio, deixando apenas um bilhete no balcão da cozinha dizendo que havia mantimentos na geladeira e que voltaria em alguns dias. Morávamos em uma casa isolada no Tennessee, cercada por árvores altas e uma estrada tranquila que ficava a quilômetros do centro da cidade. Eu conhecia a maioria dos vizinhos, ao menos de vista, e nunca havia sentido medo de estar sozinha. Naquela noite, com a sensação de liberdade de uma adolescente que não se preocupava com contas ou responsabilidades, fiquei acordada até tarde assistindo TV. Lembro-me claramente de estar assistindo ao filme O Guarda-Costas no canal USA, com praticamente todas as luzes da casa acesas. Por volta da metade do filme, comecei a ouvir sons estranhos vindos de fora. Um estalo aqui, outro ali, como galhos sendo quebrados. Ignorei, acreditando que eram vizinhos comemorando o Ano Novo ou talvez algum animal noturno. Mas, quando a energia acabou abruptamente, mergulhando a casa em uma escuridão absoluta, um calafrio percorreu minha espinha. O silêncio parecia se intensificar, interrompido apenas pelo som distante do vento movendo as árvores. Sentei-me no sofá, envolvida em um cobertor, tentando me convencer de que a energia voltaria logo. Alguns minutos se passaram, quando ouvi um som vindo da cozinha, o som claro e inconfundível da porta dos fundos sendo fechada. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo. A porta dos fundos dava diretamente para a sala de estar onde eu estava, e os passos que se seguiram no piso da cozinha foram lentos, deliberados, como se quem estivesse ali quisesse anunciar sua presença. Paralisada de medo, deslizei para fora do sofá, engatinhando até o puff na tentativa de me esconder. Movi-me lentamente para me enfiar entre o sofá e a mesinha lateral, um esconderijo que eu conhecia bem das brincadeiras de esconde-esconde. Mas antes que pudesse me posicionar, vi uma silhueta escura parada na entrada entre a cozinha e a sala. A figura parecia apenas observar, imóvel, mas a presença era sufocante, carregada de uma energia ameaçadora. Sem pensar, levantei-me de um salto e corri pelo corredor, ouvindo os passos da figura logo atrás. Passei pelo quarto de hóspedes e o banheiro, até chegar ao meu quarto no final do corredor. Tranquei a porta rapidamente, sabendo muito bem que aquela pequena fechadura não resistiria a uma força maior. Do lado de fora, a pessoa começou a bater na porta. Não era um bater frenético, mas algo cadenciado, quase provocador. Então, uma risada baixa e sombria ecoou, e o som foi mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser. Era uma risada genuína, como se estivessem se divertindo com o meu medo. O pânico tomou conta de mim, e lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto olhava ao redor do quarto em busca de algo, qualquer coisa, para me proteger. Meus olhos pousaram na gaiola do meu papagaio, Bull, um amazona de testa azul que ganhei de aniversário aos 10 anos. A gaiola era enorme, de ferro, e pesava bastante. Empurrei-a até a porta, bloqueando a entrada. Quando o ferro raspou contra a madeira, o som pareceu alertar a pessoa do outro lado, que começou a arremeter contra a porta com força. Bull, assustado com o barulho e o movimento, começou a gritar e bater as asas, enchendo o quarto com seus gritos agudos. A porta parecia prestes a ceder, e eu rastejei para debaixo da cama, tremendo tanto que mal conseguia pensar. Os golpes continuaram por alguns minutos, cada batida ressoando como trovões no meu peito. E então, de repente, pararam. Mesmo assim, Bull continuou gritando, suas asas batendo freneticamente contra as grades da gaiola. Eu não me atrevi a sair de debaixo da cama. Ficava imaginando que a qualquer momento a pessoa poderia tentar outro ataque. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas, em algum momento, devo ter adormecido por pura exaustão. Quando acordei, a luz do dia invadia meu quarto, mas o medo ainda estava presente. Saí debaixo da cama com cuidado, meu coração disparado, e fui até a janela. Decidi sair por ela, pois temia que o intruso ainda estivesse na casa. Mesmo estando no segundo andar,
Me joguei desajeitadamente no chão, me machucando levemente, mas sem me importar. Depois de reunir coragem, fiz algo que hoje me arrependo. Voltei para casa para verificar. Tudo parecia normal, exceto pela caixa de disjuntores aberta na parede oposta à porta dos fundos. O interruptor principal tinha sido desligado. Liguei-o novamente, tranquei todas as portas e janelas e chamei minha mãe, chorando histericamente. Desde aquele dia, minha mãe nunca mais me deixou sozinha por tanto tempo. Mas até hoje, o som daquela risada sombria e o medo absoluto que senti naquela noite nunca me abandonaram.